Então, nós vamos começar agora com a Giovana, que é assistente social e mestranda em educação, pesquisadora e estudante do Cefet e militante no campo dos direitos juvenis. Giovana. Bom dia. Eu vou pedir licença aqui à mesa para ficar de pé, porque eu acho que vai ficar melhor para mim também, para poder acompanhar os slides ali, né? Então, primeiro eu quero agradecer ao convite da comissão organizadora do CRES, né? Poder participar desse momento, minha categoria profissional, então é alegria maior ainda, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a desproteção social da juventude, perspectivas para as políticas destinadas ao segmento juvenil. Ok? Então, para a gente poder começar um pouquinho, né, uma reflexão um pouco sobre qual que é a imagem que nós temos, né, desse público, do público jovem, né, qual que é a imagem que a sociedade tem construída do segmento juvenil, né? Então, é um convite para a gente começar a pensar um pouco, né, e para depois a gente poder refletir também quais as consequências, né, dessa imagem que a gente constrói na nossa atuação profissional e nas questões que perpassam aí a juventude na atualidade. Então, aí é uma citação, e aí eu pensei da gente também, né, refletir um pouco do conceito de juventude, né, qual que é o conceito que a gente tem de juventude. Então, de um contexto a outro, de uma época a outra. E aí, gente, uma pausa, abrir um parênteses, né? Eu sempre estarei colocando aí as jovens, tá? Então, na maioria das vezes, inclusive é uma citação na citação original lá, né? No texto está os jovens. Eu troquei, tá? Propositadamente, e aí eu entendo também, né, que os jovens estão sendo contemplados aí, ok? Então, de um contexto a outro, de uma época a outra, as jovens desenvolvem outras funções e logram seu estatuto definidor de fontes diferentes, da cidade ou do campo, do castelo feudal ou da fábrica. Tão pouco se pode imaginar que a condição juvenil permaneça a mesma em sociedades caracterizadas por modelos demográficos totalmente diferentes. Então, a gente começa a entender aí, né, um pouco de que lugar que a gente fala, né? Então, nós estamos falando da juventude na atualidade e que a organização que a sociedade tem, né, essa organização, ela também vai dizer dessa construção da juventude. Pode passar, por favor. Então, o entendimento da juventude aqui, né, é um entendimento de uma construção pós-moderna. Então, é fruto de um modelo de sociedade que está fundamentada no neoliberalismo, né, que é o modelo de sociedade vigente que nós temos na atualidade. E aí, a gente tem a juventude, então, enquanto uma condição social. Por que uma condição social? E aí eu vou tentar trazer alguns elementos que vão dizer, né, para a gente por que desse entendimento da juventude enquanto condição social. Né? Então, primeiro, reconhecimento que existem diversas juventudes. Então, nós não estamos falando de uma única juventude, né? Então, na atualidade, se fala em juventude no plural, né? Num universo composto por cerca de mais de 50 milhões de pessoas, né? E a faixa da população economicamente ativa, que é mais atingida pelo desemprego, né? Então, é nesse contexto de ambivalências e contradições que a jovem passa a significar a produção e reprodução da vida, em muitos casos precoce e precariamente. Então, do que nós estamos falando? De jovens que, na maioria das vezes, né, têm que entrar no mercado de trabalho precoce, né, e aí com pouca qualificação profissional, o que faz com que esses jovens também topem uma condição de trabalho precária, né, porque não tem, inclusive, aí muitas alternativas de escolha. Então, juventude, enquanto uma condição social, significa conceber a jovem
compreender, né, qual a representação na sociedade e como que a sociedade reproduz a imagem do que é ser jovem. E aí nós vamos entender, né, que essa imagem que a sociedade constrói, ela também se traduz em leis. Então, aquela pergunta, né, que nós fazíamos lá no começo, ela é importante também por isso, né, porque a imagem que a sociedade tem da juventude também vai se traduzir aí em leis. E uma condição, não só uma condição social, mas uma condição socio-histórica. Então, a Novaes, ela traz aí uma reflexão importante para esse debate, que é mais importante do que comparar as diferentes, né, gerações, também é importante comparar as diferentes sociedades em que se encontram essas diferentes gerações, né? Então, é esse debate que nós estamos falando, da juventude na atualidade. E aí a difícil combinação entre a vida escolar e o trabalho constitui um grande desafio para os jovens, o que reflete na construção do processo formativo desses sujeitos que ingressam no mercado de trabalho. Então, quer dizer, esses jovens ingressam no mercado de trabalho, né, como foi dito, precoce, né, precariamente, com baixa qualificação e muitas vezes, em muitos casos, tem que conciliar, né, a vida escolar e a vida profissional, né? Então, é importante a gente entender o universo sócio, histórico e econômico, né, em que essa juventude está inserida. Partindo dessas premissas, é preciso entender o que é ser jovem neste tempo em que nós vivemos, considerando as crescentes desigualdades sociais e sua diversidade de estilos e identidades, né? E aí, também tentando fazer um link, né, com os diálogos que nós temos tido lá na plenária principal, né, pensando aí nesse tempo que nós vivemos de crise econômica, de crise política, né, como que é ser jovem nessa realidade. Então, na atualidade e nessa realidade, né, que é uma realidade de crise, né? E é nessa realidade que a juventude se constrói enquanto sujeito, constrói a sua identidade, né? Pode passar. A juventude na atualidade está posta como questão social, objeto de intervenção do assistente social. Então, nessa linha aí de reflexão, né, de todas essas questões que perpassam a juventude na atualidade, né, nós entendemos, então, a leitura que nós fazemos é da juventude enquanto questão social, né? E aí, nós, assistentes sociais, entendemos, por questão social, as contradições, as mazelas do sistema capitalista de produção, né? Então, a gente vai tentar conversar aqui da juventude enquanto uma questão social, ou seja, objeto de intervenção do assistente social. E aí, quando nós entendemos que a juventude ela é um objeto de intervenção, né, do nosso trabalho, do nosso fazer, ela se constitui enquanto uma questão social, que nós começamos a perceber quais as demandas que a juventude tem por políticas públicas, né? E aí nós entendemos também que estamos falando de um sujeito de direitos, né, da juventude enquanto sujeito de direitos. Por isso, a demanda por políticas públicas. As jovens pobres, negras e moradoras de periferia, sem qualificação, começam a trabalhar mais cedo para ganhar pouco. São admitidas em subempregos, sem condições dignas de trabalho. Realidade fruto do modelo de sociedade, que se forma a partir da ação humana, onde a produção material se transforma em produção de signos e na produção das relações sociais. Então, são relações estabelecidas neste modelo de sociedade, né, e que a juventude, ela, por si só, né, pelas questões que nós já dissemos, né, enquanto uma questão social, ela também é perpassada por questões, né, que somatizam, né, essa realidade, né? Quais são essas somas, né? Essas somas que não são positivas neste caso, né?
que é a minoria da minoria, né? Então, a gente tem a situação, a realidade dos jovens pobres, negras e que moram nas periferias. Então, esse público é o público que ainda está mais excluído, né? Então, é um público que vai ser perpassado por mais questões sociais do que a juventude como um todo, se a gente for pegar no aspecto geral, né? E aí a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Então, enquanto assistentes sociais, né, pensar a nossa atuação em programas e projetos que têm como público a juventude, né, quais são os desafios para a nossa atuação com esse público, né? Então, pensar uma atuação que seja pautada pela necessidade de um entendimento das complexidades desse fenômeno e limitações de suas múltiplas expressões. Então, quais são as complexidades desse fenômeno, né? É tudo isso que foi dito. Então, além de ser jovem, né, tem um público aí que se destaca, né? Ou seja, que se complexifica. É um fenômeno social que se complexifica, né, dentro de uma determinada realidade. Bem como estarem sintonizadas com as políticas públicas e ações de iniciativa da sociedade civil na culminância da defesa dos direitos da juventude. Ou seja, uma análise crítica dessa realidade, né? Então, entendemos que nos compete a nós, assistentes sociais, uma análise crítica dessa realidade nos espaços que atuamos. Então, qual que é o perfil aí da juventude brasileira no nosso caso, né? E aí a gente entende, né, que se estamos falando, né, da juventude brasileira, ela é fruto dessa sociedade, né? Então, tem questões que são específicas da juventude brasileira. Então, quem é esse jovem brasileiro, né? Lá atrás nós dissemos, né, que é um universo composto aí por mais de 50 milhões de pessoas. Então, se a gente pegar a pirâmide etária, né, vai ter um pico aí quando chega na juventude. Então, grande parte da população hoje é jovem, né? E o que isso diz? Né? O que isso diz não só em termos de políticas públicas, mas em várias outras questões, né? Então, quais são as características dessa juventude? O que pensa essa juventude? Em que situação vive essa juventude? E aí, para efeito de política pública, no Brasil, a idade adotada é de 15 a 29 anos, e aí é importante dizer que, para efeito de política pública, né, porque a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pega a faixa até 18 anos também, né? Então, existem muitos questionamentos, né? Mas como que é isso? Né? Tá de 15 a 18, é adolescente ou é jovem? É as duas coisas, né? E aí, recentemente, nós tivemos também a aprovação do Estatuto da Juventude, então, que considera o público de 15 a 29 anos, né? E aí a gente entende que uma coisa não contrapõe a outra, né? É possível essas duas coisas coexistirem, até mesmo porque eu costumo dizer muito assim, que a gente muda de idade num dia, não significa que no outro dia está tudo muito diferente, né? Outro dia eu conversava com algumas pessoas sobre a questão da política de acolhimento institucional, e aí ela está balançando ali a cabeça, né? E aí a metodologia dessa política tem diversos desafios, como todas as políticas, né? Mas tinha um pontinho que dizia, né, da preparação do adolescente para quando ele sair da política de acolhimento institucional e ingressar na vida adulta. Eu falei assim, faz 18 anos hoje, amanhã é um adulto? Não é, né? E nós sabemos que não é. E isso traz muitas questões. Então, por isso que tem toda aí uma discussão, né, dessa faixa etária, por uma realidade que, inclusive, também é muito dinâmica, né, e que não dá para ser tão fixa assim, né? 18, é jovem, né, é adolescente, então está aí nas duas coisas.
E aí uma crescente visibilidade do tema juventude, acredito que nos últimos 30 anos, principalmente, né, é uma preocupação que vai crescendo cada vez mais com esse fenômeno, né, um grande investimento dos meios de comunicação. Então, normalmente, as propagandas, né, dos diversos produtos são propagandas que têm ali atores jovens, né? Tem uma máxima que fala, todos querem ser jovens, né? Indústria de cosméticos, questão de indústria automobilística, então diversos setores explorando também aquilo que nós dizíamos no começo, que é o quê? A imagem da juventude na sociedade, né? E por fim vai se multiplicando aí várias ações e programas, né? Mas ainda não podemos falar muito de políticas públicas, né? Ainda estamos nessa fase aí de ações, programas, né, e projetos. Então, políticas para quem e para o quê? Por que investir na juventude? Né? Quais são os interesses de quem investe? E aí, eu estava relendo um livro do CONJUVE, Conselho Nacional de Juventude, e pensando muito nisso, né, a relação do Banco Mundial, né, determinando as políticas públicas, né, e principalmente as políticas públicas de juventude, um interesse muito grande, né, do Banco Mundial. Então, que interesse é esse? Né, de pensar na formação, na qualificação de um trabalhador, né, de um sujeito que vai estar ali, inclusive, dando um retorno, né, financeiro. Então, quando esse sujeito, né, o Banco Mundial, começa a ditar, inclusive, como que deve ser essa política, né, isso nos diz muita coisa também, né? Então, quais interesses são esses? E aí eu fiz uma linha do tempo para a gente tentar pensar, né, como que vem caminhando. Então, é uma discussão mais ou menos recente, né, essa questão da juventude, né, são interesses que têm aumentado aí nas últimas décadas, né. Comecei ali no ano de 1965, quando tem uma declaração sobre o fomento entre a juventude e os ideais de paz, né. Então, ano de 65, nós vivíamos aí a ditadura militar, né, e tem uma declaração sobre ideais de paz. Né, parece até estranho, né, porque a juventude, na verdade, estava ali, era se mobilizando, era na luta e no confronto, né, e aí vem uma declaração falando de ideais de paz, né. Depois, em 1985, é declarado o Ano Internacional da Juventude. E aí, no Brasil, né, tinha-se um movimento muito grande, na época, uma preocupação com crianças e adolescentes, né. Essa preocupação, ela tem aí como conquista o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma grande conquista, que foi um grande avanço, né? Então, o ECA, ele foi uma grande conquista, foi um grande avanço, mas a partir do ECA começou-se a discutir também essa questão que nós dizíamos, né? Mas e aí? Fez 18 anos, e aí? Né? Então, as discussões elas foram tomando corpo. Em 2002 teve um seminário de políticas públicas para a juventude, em 2003 o projeto Juventude. Vou correr um pouquinho, por causa do tempo, eu não sei aí nem como que está, vocês vão me falando aí. Em 2004, é lançado o IDJ, que é o Índice de Desenvolvimento da Juventude, que vai medir, né, o desenvolvimento da juventude. Em 2005, a Política Nacional de Juventude. Então, em 2005, é um marco, né, é quando tem-se aí a criação, inclusive, do CONJUVE, que é o Conselho Nacional de Juventude, né? E em 2008, a primeira Conferência Nacional de Políticas de Juventude, né? Em 2013, a gente tem, então, a aprovação aí do Estatuto da Juventude. Então,
a composição. E aí essa composição, eu até fiquei pensando se eu deixo ou se eu tiro, né? Porque a organização que a gente tem, eu não sei ainda dizer se é ou se era essa, né? Após aí os últimos acontecimentos, né? Para quem acompanha, né? O Conjuve soltou uma carta que foi vetada, inclusive, pelo governo federal, né? O fato é que essa organização ela está em xeque, né? Está em jogo aí, a gente não sabe se permanece dessa forma, mas eu achei melhor deixar, né? Porque é o processo histórico. Então, alguns desafios, né, desse conselho e dessa secretaria é tentar desvincular cada vez mais da política de criança e do adolescente, pensando aí na proposta de uma inclusão social. Então, a política, a gente entende que ela surge no decorrer da história e são construções participativas de uma coletividade que visa a garantia dos direitos sociais. Então, a gente tem políticas de para com juventude. Políticas de, nós estamos falando do endereçamento, né? Políticas de juventude endereçadas a esse público. Para, né? Aí a gente destaca o lugar de quem faz, de quem promove essa política, né? E com, que aí é o fazer junto, é o investir no processo, é o investir no diálogo, né? É aí o mais difícil de se fazer e o que normalmente menos acontece também. Pode passar, que eu já falei? Pode passar esses dois quadros, por favor? Aí. Então, quando a gente compara, né, diante disso que a gente tem dito, né, comparar as gerações é um problema muito grande, né? Então, na década de 60, por exemplo, a imagem que tinha do jovem era qual? Era aquele jovem revolucionário que estava nas ruas, né? E isso essa imagem, não essa ação, né? Mas essa imagem ela foi se perdendo um pouco, e aí depois a gente tenta entender um pouco o porquê também, né? Pode passar, pode passar. Pode passar. E aí, na atualidade, todos querem discutir juventude. Então, a gente percebe esse interesse, né, que vem do Estado, que vem das universidades, que vem de igrejas, que vem dos partidos, né? Então, um movimento que tinha numa intensidade muito menor passa a ganhar um corpo muito maior nos diversos segmentos sociais, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Aí eu coloquei trecho de algumas músicas, né, para a gente começar a pensar um pouco, então, nessa mudança. Por que antes é muito comum dizer, né, que antes a juventude participava mais, hoje participa menos? Será que isso é verdade? Será que isso é um mito? Né? Então, umas músicas, alguns trechos, né, para ajudar a gente a pensar, né? Tem ali do Charlie Brown, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, né? O jovem no Brasil não quer levado a sério. Tem Engenheiros do Havaí, a juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerante, fazendo uma crítica, né, a essa imagem que tem mercadológica aí, da juventude. Pode passar. E em um entendimento mais amplo, ser jovem no Brasil contemporâneo é estar imerso por opção ou por origem em uma multiplicidade de identidades, posições e vivências. Pode passar. Então, por isso que a gente reconhece a existência de várias juventudes. E aí, pode passar. Como que a gente pode fazer, né, uma reflexão sobre a participação da juventude, tendo em vista, né, a cultura neoliberalista, que é uma cultura pautada pelo individualismo, né? Então, como que a gente consegue pensar sonhos e ideais coletivos quando a cultura que nós temos vigente é uma cultura pautada pelo individualismo? Então, isso também começa a interferir, né? As disputas econômicas, né? O confronto geracional também é algo que é muito importante, né? Esse movimento aí de negociação, de regras, de práticas, de valores, de costumes, né? Então, quer dizer, tem-se ainda na sociedade muito forte uma imagem do que é participação social, né? Pode passar. Eu trouxe um dado da região metropolitana, né, para a gente começar a perceber
que essa participação, eu vou ter que correr um pouco mais por causa do tempo, que essa participação ela existe, mas que ela começa a ganhar novo corpo. Pode passar? Pode passar. Então, a gente tem novas formas de participação na atualidade, né, que são o quê? Grupos que vão atuar em espaços locais, nos bairros, nas favelas, nas periferias. Ontem, na abertura, a gente teve a apresentação de um grupo de hip-hop, né, que é um movimento também muito engajado no questionamento, né, do status quo também, e que é pouco reconhecido, né, que tem pouco reconhecimento enquanto forma de participação. A ocupação das escolas, que a gente tem visto aí, como que isso tem crescido, né, em São Paulo, no Rio principalmente, mas aqui também a gente tem tido experiências muito bacanas nesse sentido. A articulação por redes sociais, que eu acredito que ainda é uma incógnita para a maioria, assim, né, como que as redes sociais mobilizam e como que os jovens participam dessa forma também, né, e qual que é o reconhecimento disso. E aí, eu dei uma corrida, e eu vou tentar tomar um fôlego agora, talvez extrapole uns 5 minutinhos aí, para a gente começar a pensar, né, que o não reconhecimento de algumas formas de participação, ele tem explicação também, né? E aí a gente começa a dizer de algumas questões que afetam a juventude de uma forma mais forte, né? Como racismo, machismo, homofobia, né? Ou seja, violências psicológicas contra a minoria, né? Então, nos movimentos, como, por exemplo, o hip-hop, o funk, o próprio movimento de ocupação das escolas, qual que é o público que a gente vê? Né? Qual que é o perfil desse público? Né? Será que esse público tem um reconhecimento na sociedade? Né? Será que a imagem desse público é reconhecida socialmente? Pode passar. E aí a gente começa a entender que na atualidade também, né, a juventude ela sofre muitas violências, né? Ela tem sofrido muitas violências, né? Tem sido autora também, né? Mas é importante a gente destacar que ela tem sofrido, né, muitas violências. Por exemplo, a questão do ECA, né? A gente tem uma realidade hoje que é um número muito grande de adolescentes que estão em cadeias, né? Ou seja, não existe estrutura para efetivar o que está disposto na lei, né? Então, tem direitos sendo violados aí, né? A questão do racismo, né? E aí um exemplo que eu acho que é um exemplo muito bacana, que é você comparar a realidade, por exemplo, das penitenciárias e das universidades, né? Você vê mais branco, você vê mais negros em qual realidade? Né? A gente não precisa dizer, todo mundo sabe que se você entrar numa penitenciária, você vai ver ali mais negros, e quando você entra na universidade, você vai ver mais brancos. Então, tem uma questão aí de racismo. E o aumento de homicídios, né, na população jovem, que vem principalmente aí a partir da década de 90. Né? E aí, se a gente for lembrar do que foi dito, né, há poucos minutos atrás, né, o cenário que a gente tinha na década de 90, pensando principalmente aqui no Brasil, né, que era um cenário aí de expansão mais livre do neoliberalismo, né? E aí fica a pergunta, será que tem relação? Será que não tem? Né? Pode passar, por favor. Então, a violência, ela atinge majoritariamente jovens negros do sexo masculino, de baixa escolaridade, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. No Brasil, a primeira causa de morte de jovens entre 15 e 24 anos é por homicídio. Tá? Então, nós temos aí uma realidade de cerca de 30 mil mortes de jovens por ano, e desses 30 mil, 80% são negros. Saiu recentemente, no ano passado, um relatório que foi feito sobre essa questão do extermínio da juventude, e aí a gente não tem dito, após o relatório, a gente já não fala mais de extermínio, é genocídio.
né? Genocídio é diferente, porque o genocídio ele é o extermínio sistemático de um grupo, né? Então, é um extermínio não só por morte, mas é um extermínio simbólico também na sociedade. Pode passar, por favor. Tem uma poesia, eu estou quase finalizando, e eu queria muito ler essa poesia. Falar dessa questão do extermínio da juventude, principalmente da juventude negra, é algo que eu acho que é muito pesado, né? E aí, para mim, em alguns momentos é muito difícil também, porque tem algo a ver aí com a minha trajetória de vida e profissional, né? Então, de relações que perpassam aí a questão do homicídio. Essa poesia ela está lá no relatório que foi feito e é uma poesia que eu acho muito forte, né? Genocídio. A insônia rasga minhas entranhas. No meio da madrugada, pensamentos. Irmãos pretos sendo exterminados. Nessa falsa democracia racial, vivendo de migalhas, pedaços de pães, varrendo da terra a pele escura, desmascarando a falsa abolição. Um dia aqui foi plantado, tem outro nome, chama-se maldição. No peito explode a revolta, na mente dor, choro, perturbações. Num passado não muito distante, catequizaram meus irmãos. O genocídio está presente, só não vê quem não quer, admitindo que preto morre, mas não é pacificamente que mata. Morre porque é bandido, não é? O meu povo tem nome e sobrenome. Cláudia, Amarildo, Malcolm X, Zumbi, Dandara, Acotirene, são tantos nomes que a conta eu já perdi. Mas no prontuário é sempre preto, pobre e sem nome. Da Beth Cris. Pode passar. Então, essa poesia ela é forte, ela diz de uma realidade muito concreta, né? E aí eu trouxe um caso, Rio de Janeiro, homem negro com idade entre 15 e 29 anos. Essa é a descrição da principal vítima de homicídios no país, segundo dados da Agência do Brasil no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Então, dos 52.198 homicídios ocorridos no Brasil no ano de 2011, 18.387 eram jovens negros com idade entre 15 e 29 anos. Então, esse dado ele é muito forte e ele fundamenta, né, dizermos que é genocídio, não só um extermínio. Não é que a gente tem um número muito alto de morte de jovens, é que essa juventude ela está sendo exterminada sistematicamente, né? E quando eu falo do extermínio simbólico, que não é só a morte, né, por arma de fogo ou outro meio, né? É a morte também dos direitos, é a morte pela ausência de direitos, é a morte pela ausência de políticas públicas, né? É a morte porque o jovem tem que ingressar no mercado de trabalho muito cedo, em condições muitas vezes precárias, né? E isso acontece não é com qualquer jovem, não é com todos os jovens, são com jovens pobres, pretos, da periferia, né? Então, isso é um fato importante a ser considerado. Isso é morte simbólica, tá? Eu posso estar viva, a pessoa pode estar viva, mas está morrendo de outras formas também. Então, em números absolutos, com certeza serão superiores à média anual de conflitos, como da Chechênia, lá em 94, a Guerra Civil da Angola, né, também a Guerra do Iraque, em 2003, a do Carandiru, né? Então, os números que nós temos no Brasil, eles são maiores, inclusive, do que os números de alguns países que estão em situações, ou que viveram, né, aí no caso. E aí nós temos duas questões importantes a serem acompanhadas, a PL 4471 de 2012, que ela diz da questão do autos de resistência, né, para a proposta de acabar com autos de resistência. Para quem não sabe o que é autos de resistência, e aí só para vocês entenderem, né, um parênteses anterior, dessa morte de jovens, grande parte é por polícia, né? É a polícia matando. A polícia também mata muitos jovens, né? E aí o que acontece quando a polícia mata um jovem? Ela coloca lá autos de resistência.
que significa isso? Ela está dizendo que o jovem resistiu a uma abordagem e ela teve que matar. Então, não vai ser investigado. Tá? Então, essa PL 4471, ela propõe que isso acabe, né? Que se investigue sim. Né? Não pode só colocar lá autos de resistência, tem que se investigar, o negócio tem que ir para frente. Então, é uma disputa, é uma luta difícil aí que a gente tem, né? E trouxe também a PEC 171, que ao contrário da 4471, a PEC 171 é um retrocesso, né? E ela tramita desde 1993 no nosso país. Ou seja, lá em 88 tivemos lá a questão da garantia dos direitos das crianças e adolescentes na Constituição Federal de 88, mas logo depois, em 93, já veio pessoal querendo a redução da maioridade penal. PEC 171 é a proposta de redução da maioridade penal. Então, é aquele movimento, né? A gente tenta dar um passo para frente e tem alguém puxando para trás, né? Então, são dois movimentos que ocorrem aí e que a gente precisa estar atento a isso, porque reduzir a maioridade penal é um retrocesso, né? Então, acredito que nós não podemos retroceder, mas progredir na proteção dos direitos, sobretudo dos direitos dos jovens, sobretudo dos jovens negros. E aí, alguns questionamentos finais, eu não coloquei considerações finais, mas alguns questionamentos, né? Como atuar de forma mais efetiva na consolidação dos direitos da juventude, dada a escassez de políticas endereçadas a esse público? Como promover novos e alternativos espaços de sociabilidade e de convívio entre os jovens? Como contribuir com o desejo de transformação social e pensar projetos a longo prazo? E aí eu coloco, né, destaco projetos a longo prazo, pensando que a gente precisa de política pública, né? Programas, projetos e ações com data marcada para acabar, eles respondem no momento, no presente, né? Mas não consegue ter aí uma garantia, né, que esse direito vai estar sendo efetivado a longo prazo. E, por fim, que eu considero o mais difícil, como garantir a vida dos e das jovens. Eu acho que esse é um desafio aí, o grande desafio. Como garantir a vida de jovens que estão sendo exterminados. Eu não coloquei a referência bibliográfica, mas caso alguém queira, né, trocar alguma figurinha, perguntar alguma coisa, eu deixei meu e-mail ali, tá? E aí a gente pode ir conversando um pouco, né? A maioria dos dados é do IBGE, DIEESE e do Mapa da Violência de 2014 e do Relatório de Extermínio da Juventude, né? Os dados, a maioria são dessas fontes. Mas a gente pode conversar um pouquinho mais por e-mail também, se for o caso. É isso. A mesa agradece muito as contribuições da Giovana Costa. E nós vamos agora ouvir Geraldo Magela Pereira Leão. É graduado em Filosofia, mestre em Educação e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor associado da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Integra a equipe de coordenação do Observatório da Juventude da UFMG, editor de Educação e Revista Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG. Desenvolve pesquisas sobre a temática Juventude, Processos de Escolarização, Jovens e Participação e Políticas Públicas para a Juventude. Bom dia a todos e a todas, né? Mais a todas, porque como na educação, essa é uma profissão muito feminina, né? Mas eu vou tomar a liberdade de, diferente da Giovana, não fazer a mudança para o feminino, por uma questão de hábito. E vocês também têm que levar em conta que a minha idade já, o cachimbo, né, faz a boca torta, mas compreendo e apoio o que ela quer reforçar quanto passa para o feminino. Eu acho que é super importante marcar isso
né, essa questão de gênero, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dialogando, né, nesse simpósio, agradecendo ao Conselho, em nome da Ana Luísa e do Alisson, e o prazer de estar dialogando aqui com a Giovânia, né, a partir da sua experiência com programas, né, junto à juventude. Eu acho que esse é o sentido desse nosso diálogo. A primeira questão que eu queria reforçar, primeiro é o lugar de onde eu estou falando, e já aproveitando a fala aqui da Giovânia, ela já adiantou muita coisa com relação a isso. Quer dizer, eu falo de um núcleo de pesquisa, a partir de um núcleo de pesquisas que se chama Observatório da Juventude, que está lá na Faculdade de Educação. Essa é a nossa página lá no site, no nosso site na Faculdade de Educação. Tem o Facebook também, que a gente está sempre divulgando, né, informações, eventos, atividades que acontecem na área aqui, principalmente em Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, depois, se vocês tiverem oportunidade, entrem lá e curtam a nossa página, né? Importante hoje, nessa época das redes sociais, o curtir, o comentar e o aproveitar esse espaço social, né? Então, esse lugar, esse lugar de onde a gente está falando, o observatório, ele parte de uma perspectiva da juventude, que a Giovânia já falou aqui, já referendou, né? Não é uma perspectiva homogênea da juventude no abstrato, né? Quando a gente fala em juventude, a gente prefere até falar em jovens, né? Os jovens concretos na sua condição e na sua experiência social, né? Para sair dessa ideia de uma juventude abstrata, que existe para além das condições sociais, do contexto, dos pertencimentos em que eles estão vinculados e inseridos, né? Então, essa é a primeira questão que é importante a gente reforçar quando pensa políticas públicas de juventude, né? São políticas para sujeitos concretos. É a partir daí que nós fazemos nossas discussões e reflexões sobre as políticas e as ações desenvolvidas para os jovens, porque isso tem implicações na abordagem e na forma como a gente desenvolve essas políticas. Um segundo aspecto que a gente queria, que é importante dizer, é da nossa perspectiva de políticas públicas também, né? Nós estamos compreendendo políticas públicas aqui, pegando um conceito desenvolvido por uma perspectiva desenvolvida pela professora Maria das Graças Rua, como conjunto de decisões e ações destinadas a resoluções de problemas políticos. Quer dizer, uma política pública só se efetiva, né, no momento em que uma questão social entra para a agenda pública, né? Então, enquanto ela permanece como estado de coisa, como problemas que a gente verifica na sociedade, mas que não entram na agenda pública, ela ainda não se torna uma política pública, né? E isso acontece muito no caso da juventude. Todo mundo fala dos problemas da juventude: a juventude é violenta, a juventude é drogada, a juventude, né, as adolescentes engravidam muito cedo, mas enquanto isso não se efetiva como um problema, como uma questão social reconhecida e como respostas desenvolvidas pelo Estado para um conjunto de problemas sociais, ela não se torna política pública, né? Então, são respostas às demandas de vários atores sociais que têm interesses naquele conjunto de respostas que vão ser dadas para aquele problema social, né? Então, a primeira questão é pensar isso. Políticas públicas são respostas de atores que têm interesses e estão envolvidos. Quais são esses interesses? Onde que se quer chegar? Segundo, ela é processual. Não basta pensar política pública do ponto de vista da sua formulação. Ela implica em vários processos, né? Então, tem um momento de formulação, de decisão por
atacar efetivamente e dar resposta a um problema social, tem um momento da formulação para essa resposta, mas tem todo um processo de implementação e de avaliação final desse processo que vão conformando essas políticas públicas, né? Então, não necessariamente uma política pública de juventude significa aquilo que foi pensado lá no âmbito dos atores do governo federal, estadual, das suas instâncias. O que se compreende como política pública é um processo muito mais amplo que envolve a sua execução. Então, aquilo que se pensa lá no início, muitas vezes se traduz em outras coisas muito diferentes, lá na frente, que pode ser para o bem ou para o mal, né? Podem ser desvirtuadas ou podem ser potencializadas. Isso que a gente está compreendendo como políticas públicas. E um terceiro aspecto a pensar aí é que as políticas públicas também, elas são produtos de questões sociais que são tematizadas pela sociedade, mas elas também são produtoras de representações sociais. Isso é muito importante, né? Porque, principalmente quando a gente fala de crianças e de jovens, né? As políticas públicas, elas constroem imaginários sociais em torno de determinados direitos e de determinadas populações. Então, quando a gente desenvolve políticas que tratam o jovem como problema social, apenas na perspectiva de um problema social e uma ameaça para a sociedade, a gente está construindo na sociedade um imaginário social em torno do que é esse sujeito das políticas públicas, né? Muitas vezes está tratado como objeto das políticas públicas e não sujeito, como a Giovana estava falando ali quando ela fez aquela distinção entre de, para e com, né? Então, é a partir dessa perspectiva que a gente trata e debate as políticas públicas de juventude no Observatório da Juventude. Então, ao perguntar pelas políticas públicas nessa perspectiva, a gente está se fazendo essas perguntas. Quais são as demandas efetivamente reconhecidas por essas políticas? Quem que definiu que são essas demandas? Quais são os atores interessados nas questões da juventude brasileira? Quais são esses atores, né? Quais seus interesses? Quais interesses estão envolvidos nas formulações das políticas públicas de juventude? As demandas juvenis entram na agenda pública ou são apenas estados de coisa? Como que elas entram na agenda pública? Quais representações sociais da juventude fundamentam essas escolhas nos programas sociais, na sua formulação, né? O que elas reproduzem em termos de construção de uma imagem social sobre a juventude brasileira e suas demandas? Então, essas são questões que são necessárias a gente responder no momento de pensar e problematizar as políticas públicas de juventude. As políticas públicas de juventude no Brasil, eu gostaria de falar de alguns antecedentes, né? Eu dividi aqui a minha fala em uma fase que eu estou considerando antecedentes das políticas públicas e um momento em que essas políticas passam a se institucionalizar efetivamente, que se dá aí a partir de 2004, né? E aí eu divido em duas fases também, a gente vai, para efeito da nossa compreensão, eu estou organizando dessa forma, mas ela pode ser organizada de outras formas, né? Esse foi o meu olhar. Primeiro, os antecedentes das políticas públicas. Eu começo aqui em 85, mas, inclusive, depois, se vocês tiveram acesso ao caderno aqui do simpósio, tem um texto que eu fui lendo aqui enquanto esperava, né, o momento da nossa fala, da Manuela, que resgata lá as juventudes, os antecedentes das políticas de juventude lá na década de 50, se eu não me engano, né? Então, eu não vou entrar nesse resgate, mas reconheço que há outros antecedentes muito mais amplos, e já haviam matrizes sobre políticas públicas de juventude que orientaram as escolhas futuras e que alimentam ainda as nossas ações no campo da juventude, que vêm desde lá
desse processo dos anos 50, né? Mas, basicamente, eu gostaria de ressaltar esses 3 momentos aí. Em 85, Ano Internacional da Juventude, promovido pela ONU. Na América Latina, a gente já começa, a partir dessa mobilização da ONU, vários países começam a desenvolver ações, programas, criar coordenadorias no âmbito do Estado, né, secretarias nacionais de juventude, isso na América Latina todo. Somente o Brasil é que não tinha nenhuma institucionalização. Então, nessa aí, a América Latina fez como a Alemanha, né, 7-1 em relação ao Brasil, em termos de políticas de juventude nesse período, né. Em 90, a gente tem o ECA, que já começa um primeiro movimento muito importante, né, e que traz aí, reconhece e institucionaliza vários princípios, né, e direitos dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. E o ECA foi importante, né, e continua sendo importante na garantia desses direitos, mas a leitura que o Estado, como sempre faz, muito reducionista, acaba reduzindo a sua atenção até os 18 anos, né? E isso aí impactou no desenvolvimento das políticas, porque o Estado passou a pensar, não, nossa responsabilidade é até 18 anos, depois a gente não precisa desenvolver políticas, né? E a continuidade? Como é que faz? Os adolescentes que completam 18 anos, como é que a gente continua essas ações? Eles vão ser abandonados pelo Estado? Não precisam ser protegidos, né? Esse foi um grande problema aí na condução das políticas públicas. 95 até 2002, então começam a surgir uma série de ações pontuais, principalmente na esfera federal, em parceria com municípios, né, com governos estaduais, e com ONGs, associações, fundações, instituições da sociedade civil. Então, a gente tem, nesse período de 95 a 2002, um primeiro movimento de emergência de ações desenvolvidas, né, que algumas ganham mais visibilidade e mais continuidade, e outras não, né? Em sua maioria, os traços dessas políticas são, primeiro, havia uma grande preocupação no período com a questão da violência protagonizada pela juventude. Então, grande parte desses programas focavam no problema de combater a violência juvenil e viam o jovem como um grande perigo, um grande risco social, né? Eram políticas também implementadas dessa forma, muitas vezes de uma forma provisória, precária, sem continuidade, né? Esse é um grande problema desse momento. E políticas compensatórias focadas nos jovens em situação de risco social, né? Isso não significa que a gente não teve avanços aí, né? O Agente Jovem, por exemplo, é um programa que nasce aí meados dos anos 90, que, com todas as suas limitações, todas as suas dificuldades, é um programa que permaneceu, continuou tendo impactos importantes, significativos, né? Mas dentro desse cenário de uma grande instabilidade, né? Provisoriedade, muitas vezes precariedade no desenvolvimento das políticas públicas, porque é um programa desenvolvido em parcerias com instituições executoras. Então, dependendo da história, da trajetória da instituição, da sua maior sustentabilidade ou não, o programa ele tinha um alcance maior ou menor, né? Dependendo do município, da organicidade, né? Então, em síntese, a gente tem esse primeiro período que alguns autores dizem da ausência de políticas especificamente voltadas para a juventude. Quer dizer, embora a gente reconheça um movimento e uma primeira visibilidade da temática da juventude no âmbito das ações públicas, das políticas públicas, dos programas,
essa visibilidade ela ainda é muito frágil e os programas ainda desenvolvidos de uma forma muito precária. E um problema maior é que eram programas desenvolvidos nas regularidades todas que a gente conhece em relação às políticas sociais no Brasil, né? Todas aquelas regularidades que a gente sempre denuncia, de precarização, de superposição, né? De fragilidade institucional, elas se repetiam e se reproduziam, né? No início dos anos 2000, a gente tem uma ampliação de ações locais das políticas públicas de juventude no país, né? Que ainda repercutem muito esses problemas que eu estava falando, né? Mas começam a se desenvolver de uma maneira mais forte, né? E começam a se impulsionar mais ações nesse sentido. E um outro aspecto também que é importante ressaltar, que nesse período deu uma grande visibilidade para as ações, as primeiras ações desenvolvidas, é que começam a emergir também uma rede de movimentos juvenis, de instituições que cuidam da juventude, que desenvolvem projetos da juventude, que formam uma rede de interlocução, de ação, de parcerias, que é bastante importante na formulação futura a respeito das políticas públicas de juventude, né? Então começam a surgir coletivos juvenis, grupos juvenis em vários campos, coordenadorias, conselhos de juventude são implantados em algumas gestões. Então, na Prefeitura Municipal de São Paulo, no governo do Acre, né, começam a surgir instâncias, né? Começam a surgir espaços de reflexão de profissionais envolvidos com a juventude, né? Profissionais que atuam em ONGs, em instituições filantrópicas, em entidades que agregam a ação social em torno da juventude, fundações, e começam a constituir fóruns, espaços de debates, né? As universidades, os centros de pesquisa também começam a desenvolver vários espaços de interlocução, né? E nessa emergência começa a surgir uma nova visibilidade para a juventude, que a Giovana falou um pouco aqui antes, né? Então, aquela imagem da juventude como um problema social passa a ser contraposta uma ideia da juventude como sujeitos de direitos, né? Então, nesses espaços, a gente tem um movimento de questionamento das abordagens das políticas públicas numa perspectiva muito reducionista da juventude. E começa a haver um acúmulo, um questionamento dos paradigmas que conduziam as políticas públicas naquele momento. Isso é importante ressaltar para a gente compreender essa perspectiva que eu estava falando das políticas públicas de juventude como um processo, né, um movimento, né, que não se restringe à formulação dos programas e aos desenhos desses programas, né? Eu vou passar rapidamente aqui, até mesmo porque foi falado anteriormente pela Giovana, desses momentos aí, né? Então a gente tem, aqui o que eu estou chamando de uma primeira fase das políticas públicas de juventude, né? Porque é um momento de institucionalização de uma política nacional de juventude, onde o foco estava muito centrado na questão da inclusão social, né? Então a gente teve em 2004 a criação de um grupo interministerial, né, que tinha a função de fazer um levantamento dentro do governo federal de quais eram as ações desenvolvidas com foco na juventude e pensar quais seriam os princípios e as orientações para um futuro Plano Nacional da Juventude e programas nacionais de políticas públicas para a juventude, né?
Então, a gente teve, nesse âmbito dessa discussão, várias ações, várias reuniões, vários debates lá em Brasília, com representantes da sociedade civil, das universidades, das juventudes, né? Tivemos a Conferência Nacional da Juventude, um projeto chamado Projeto Juventude, que fez uma pesquisa sobre o perfil da juventude brasileira, e, através dessa pesquisa, foi importante. Essa pesquisa impactou bastante, porque ela foi importante para traçar o perfil da juventude e as principais demandas dessa juventude brasileira, e a constituição do Plano Nacional de Juventude, o projeto de lei 4.530 de 2004, né? Daí resultaram a Secretaria Nacional da Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, e um primeiro programa que tinha desenvolvido nesse período, nessa perspectiva de políticas intersetoriais da juventude no âmbito do governo federal, que foi o ProJovem, né? O ProJovem é reformulado em 2007, passa a ser ProJovem integrado. Vocês devem conhecer, porque o ProJovem é muito conhecido, um programa bastante conhecido, mas é um programa que tinha como foco a inclusão social de jovens, no primeiro momento de 15 a 24 anos, em 2007 ele passa para 29 anos, e a ideia era incorporar jovens que estavam fora do mundo do trabalho e fora da escola, não tinham completado o ensino fundamental, né? A partir de ações desenvolvidas para a escolarização desses jovens, né? A certificação desses jovens, né? É um programa, então, que nasceu como um programa emergencial de inclusão social, né? E que foi sendo desenvolvido até recentemente, né? Depois passou a ser ProJovem integrado, integrando as várias ações desenvolvidas para a inclusão social no âmbito do governo federal, né? No âmbito do trabalho, da escolarização, da juventude rural, né? Isso aí acontece a partir de 2007, com a perspectiva de construir uma intersetorialidade das políticas públicas da juventude, né? No âmbito do governo federal. Em 2010, a gente tem aí a Emenda Constitucional 65, que foi uma reivindicação de incorporar na Constituição esse público da juventude, porque a Constituição só falava de crianças, adolescentes, adultos e idosos, não tinha a temática da juventude. Então, esse foi uma importante mudança para desenvolver políticas públicas no âmbito da juventude. O Estatuto da Juventude e a criação, pelo menos, um projeto de um Sistema Nacional da Juventude, que ainda está sendo por ser produzido, né? 2011 a 2014, nós podemos falar de uma segunda fase das políticas públicas de juventude. Eu chamo assim porque, nesse momento, eu acho que, para além dessa fase de institucionalização das políticas de juventude no Brasil, com uma perspectiva e um recorte na inclusão social, a gente também tem uma maior ênfase no reconhecimento da diversidade dessa juventude, e um foco nas ações afirmativas para determinados grupos que são estigmatizados, né, e têm os seus direitos mais violados na sociedade brasileira, né? E também uma forte ênfase na participação. A ideia de construir políticas públicas com as juventudes toma maior fôlego, fruto do acúmulo que se dava até aquele momento, né? Eu gostaria de destacar nesse momento, não dá para falar de todos os programas, mas é importante destacar que eu acho que é o programa que teve mais visibilidade nesse momento, que era o Plano Juventude Viva, né? Que foi um programa, né, um plano focado nos municípios onde havia o maior índice de violência contra a juventude negra, né?
Então, o plano de prevenção à violência contra a juventude negra nasce na perspectiva de detectados 132 municípios onde os índices de maior violência de homicídio contra a juventude negra, os dados mostravam isso, e a Giovânia ela enfatizou bastante isso. O Plano Nacional, o Plano Juventude Viva tentou dar uma resposta, e tenta dar uma resposta para a questão do homicídio da juventude negra, que é o que ganhou mais visibilidade nos últimos anos, a partir dos dados do mapa da violência contra a juventude, né? Então, os dados do mapa mostram claramente como que na década passada, se a gente teve uma diminuição geral dos índices de violência contra a juventude, quando a gente faz o recorte e procura ver a juventude negra, os índices aumentaram. Então, cai os índices de homicídio, principalmente de homicídio para a juventude em geral, mas os índices em relação à juventude negra aumenta. Isso é fruto de uma sociedade racializada, né, onde a discriminação e os aparatos de repressão não construídos durante a ditadura militar não foram totalmente revistos e democratizados, né? O que resulta numa violência contra os pobres e contra os negros e contra os jovens, né? Existe uma marca social que diz: aquele sujeito é um sujeito suspeito, e esse sujeito é foco prioritário da polícia e dos grupos paramilitares que atuam nas periferias, mantendo a ordem, né, através da violência direta, do controle direto, do extermínio. Então, o plano, né, Juventude Viva vai trazer uma visibilidade bastante grande para essa questão, né, e vai buscar criar estratégias de intersetorialidade entre as políticas públicas, a escola, as redes de proteção, no sentido de ampliar as oportunidades e a proteção para os jovens e para os jovens negros moradores desses territórios mais violentos, né? Eu tenho que terminar, acho que não vai dar para falar muita coisa, vai passando aí que eu vou pulando aí, né? Eu queria primeiro falar de um primeiro desafio. Esse aqui eu gostaria de dizer. Um grande desafio no desenvolvimento das políticas públicas de juventude é quando chega ao local, né? As políticas desenvolvidas localmente são ainda muito frágeis, porque os municípios às vezes não têm muita sustentação para desenvolver, ou porque muitas vezes os municípios não têm a demanda da juventude não aparece como uma demanda forte para os governos municipais e não há um reconhecimento como uma demanda. Aqui, esse aqui é um post colocado aqui no Fórum das Juventudes, que é uma rede de grupos juvenis e organizações juvenis que nós estamos construindo desde os anos 2004, 2005, né? O Observatório da Juventude tem potencializado, atuado junto ao Fórum das Juventudes. O Fórum não é vinculado ao Observatório, nós temos uma representação lá, mas o Fórum ele é uma articulação de entidades e organizações juvenis que buscam trazer para Belo Horizonte e pressionar o poder público para que o município incorpore em suas ações a temática da juventude. Então, o Fórum traz esse post aí, sem juventude não dá, né? Que é uma discussão em torno do Centro de Referência da Juventude aqui de Belo Horizonte, que foi criado há um bom tempo e que até hoje não funciona adequadamente e que está sendo colocado em atividade agora nesse ano sem qualquer discussão ou de uma discussão muito secundarizada em relação à participação dos jovens e dos coletivos juvenis.
Quer dizer, nós temos aqui, desde a década passada, a instituição de uma coordenadoria da juventude que nunca funcionou adequadamente, que não dialoga com a juventude da cidade, e temos a construção de um equipamento público que deveria contar com grupos juvenis que estariam discutindo qual a direção desse equipamento público, o que fazer, quais são as prioridades, e que onde a juventude não é chamada a participar e a dar as suas opiniões. Apenas uma parcela dessa juventude, né, que está aliada ou reconhecida pela gestão municipal, tem participado das discussões em torno do Centro de Referência da Juventude. Então, isso, para mim, é um exemplo claro de um grande desafio a ser feito. Quer dizer, nós que estamos envolvidos com ações locais, né, nós que somos educadores sociais, que estamos lá na ponta, nós somos chamados a mobilizar os profissionais, mobilizar a juventude, no sentido de cobrar das administrações municipais, do governo estadual. Aí eu passo o outro post, porque também a gente tem aqui essa página do governo estadual. Vocês podem ver lá que o Conselho Estadual da Juventude, que também sempre funcionou precariamente, sem uma ação mais efetiva no âmbito da interlocução com a juventude mineira e com a juventude de Belo Horizonte, vem funcionando nos últimos anos, e hoje a página ainda está lá com praticamente nada em termos de ações focadas na juventude. Quer dizer, nós temos uma lacuna imensa aqui, tanto no âmbito do governo estadual, quanto do governo municipal, em termos das ações da juventude, e principalmente em termos dessa diretriz, que é uma diretriz central das últimas orientações na construção de um Sistema Nacional da Juventude, que primeiro passo é ouvir e envolver as juventudes das cidades, através dos seus coletivos, na formulação das políticas públicas, na discussão das orientações, das questões, das demandas que estão lá. Esse é o primeiro passo e o primeiro desafio. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que é importante a gente ter um tempo para ouvir vocês, e questionamentos e até discordâncias com relação às posições que a gente tem, né, para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse debate. Espero que eu tenha contribuído e que a gente possa amadurecer nossas reflexões e avançar nessas discussões, né, nessa difícil tarefa que é a gente atuar lá na ponta das políticas públicas para crianças, para os adolescentes e para jovens. Muito obrigado. Queria agradecer ao Geraldo pelas contribuições.